Fala galera, tudo bem? Leandro Cabral aqui de novo, canal 500 Pratas. Galera, eu tenho recebido bastante questionamento sobre o imposto de renda, sobre as ações, os fundos imobiliários, como funciona tudo isso. O pessoal tem bastante dúvida e inclusive eu já vi gente falar que gostaria muito de investir em ações, só não investe porque não sabe como lidar com o imposto de renda e tem um pouco de medo, né, do leão. Então eu vou fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre isso, tá? Antes disso eu já peço, não esqueça de deixar o seu joinha aí, se inscreve no canal e também compartilhar esse vídeo aí, tá? Que isso ajuda bastante aí o canal a crescer. Então vamos lá. Pessoal, olha só. Esse é um assunto que ele é bem extenso, né? Se eu fosse detalhar, fazer aqui um vídeo com todos os detalhes a respeito de declaração de imposto de renda aí para fundo imobiliário e ações, provavelmente esse vídeo aí teria mais de 1 hora, né? Então o objetivo aqui, eu quero passar para vocês o princípio básico, que realmente vocês precisam saber para que vocês controlem tudo isso certinho aí. E quando virar o ano que a gente tem que fazer a declaração, eu pretendo fazer um vídeo bem completo, isso aí, mostrando todo o passo a passo, tá? Então, vamos lá. Olha só, gente. No caso do imposto de renda sobre os FIIs, que é o fundo imobiliário, né? Como que funciona? Aqui eu coloquei as regras básicas aí que você tem que saber, tá? Então olha só, você comprou cota, você tem que declarar, tá? Isso aqui, gente, o pessoal às vezes faz uma confusão. Declarar não é pagar, você não vai pagar nada, só que você vai ter que declarar lá no final do ano que você tem essas cotas. Então, vai anotando aí tudo certinho, tudo que você comprar, tá? Vai anotando. Porque quando chegar lá no final do ano, você vai ter que declarar, você simplesmente vai ter que informar a Receita que você possui essas cotas desses fundos, tá? Então comprou, tem que declarar, mas não necessariamente você vai ter que pagar. Agora olha só, a gente paga 20% sobre o lucro em relação ao preço médio. Então funciona assim, ó, você comprou cotas de fundo imobiliário, tá? Se você não vendê-las, você só está comprando e nunca vende, você não vai ter que pagar nada, tá? Porque você não vai estar realizando lucro. Agora imagine que você comprou cotas lá a R$100 e você vendeu, depois de um tempo lá, a R$120. Você teve R$20 de lucro por cota, certo? Nos fundos imobiliários. Então você vai ter que pagar 20% aqui, ó, sobre esse lucro que você teve, tá? Você pode descontar lá as taxas, né? Que se gerou, no caso dos fundos, a maioria das corretoras não cobra taxa de corretagem, mas se tiver taxa, pode descontar as taxas, é somente sobre o lucro líquido, tá? Então você tem que pagar 20% sobre esse lucro. Como que você vai pagar? Imagine que você fez lá no mês de julho, você vendeu cotas do fundo imobiliário que você tinha lá e você teve lucro, tá? Então no próximo mês você tem durante todo o próximo mês para gerar uma DARF, tá? E pagar 20% sobre o lucro que você teve. Isso você tem que fazer, senão você fica na pendência lá com a Receita. Agora, se você não vende, você não precisa pagar nada, tá? Simplesmente você vai ter que anotar ali tudo certinho para declarar quando virar o ano. Beleza, gente? Preço médio, ó. E essa informação aqui é importante, tá? Porque olha só, você compra lá uma cota de fundo a 100 hoje, mês que vem você compra mais um pouquinho a 95, depois você compra a 98, a 97, você vai comprando. Você é obrigado a pegar, somar todas essas cotas e ver qual que é o preço médio que você tem. Porque quando você vendê-las, o lucro vai ser em relação ao preço médio da sua compra, tá? Então imagina que você comprou a 100, 95, 98, 97, chegou no final, você calculou, o seu preço médio está lá em R$ 97,50. Aí você vende por R$ 107,50, você teve R$10 de lucro, tá? Então é em relação ao preço médio, beleza? Outra coisa importante aqui, ó, prejuízos podem ser compensados. Então, se você foi comprando cotas e o seu preço médio é 100, aí você vende elas por 90, você teve um prejuízo. Anota esse prejuízo, que aí você pode compensar na hora que você realizar lucro, tá? Outra coisa, rendimentos são isentos, tá? Então, quando a gente compra cotas de fundo imobiliário, a gente sabe que todos os meses lá, né, a
A gente vem recebendo os proventos, os dividendos daquele fundo ali. Isso você não precisa pagar, tá? Isso é isento, é uma isenção que a gente tem aí. Porém, deixa tudo anotadinho, porque como eu falei, quando virar o ano, no próximo ano você vai ter que informar para a Receita, somente declarar, né? Aqui, ó, declarar, tá? Você não vai pagar nada, você vai declarar o que você recebeu, tá? Então você vai ter que declarar os rendimentos que você recebeu cada vez que virar o ano, beleza? Outra coisa aqui, ó, a DARF mínima, gente, é R$10, tá? Então imagine que você comprou uma cota, vendeu essa cota com lucro. Só que aí você calculou lá e vamos imaginar que você teve lá R$40 de lucro, tá? Você pegou todas as cotas lá que você vendeu, você teve R$40 de lucro. 20% sobre os R$40 são R$8. Então você não precisa pagar aquela DARF no próximo mês. Porém você deve anotar esse R$8. Porque se lá no outro mês você realiza um lucro e de repente deu R$4, aí o 8 que você tinha mais os 4 já são 12. Então agora você vai ter que pagar uma DARF, tá? Porque daí passou os R$10. Então você tem que esperar acumular pelo menos R$10 para gerar DARF. Beleza? Então, espero que eu tenha esclarecido um pouco aí sobre os fundos imobiliários. Vamos falar um pouquinho sobre ações agora. Então olha só, imposto sobre ações. Da mesma forma que o fundo imobiliário, você comprou, tem que declarar. Então, vai anotando tudo, faz uma planilhinha no Excel, lá anota tudo que você tem, né? Porque lá no final você vai ter que declarar, no outro ano, né? Você vai ter que declarar toda vez que vira o ano, quais são as ações que você tem e a quantidade, tá? Beleza. No caso das ações, você paga 20% sobre o lucro no day trade. O que é day trade? Comprei a ação agora de manhã e vendi à tarde. Ou seja, dentro do mesmo pregão, né? O pregão abre lá, o pregão lá para negociação de ações, abre às 10 e fecha lá 5 horas da tarde, tá? Então, dentro desse período, se você fazer uma compra e uma venda, não esperar virar o dia, isso é considerado day trade, dentro do mesmo dia, tá? Então, se você compra uma ação e vende ela dentro do mesmo dia e obtém lucro, você precisa pagar 20% sobre esse lucro que você teve, beleza? Agora, olha só. Outro caso é 15% sobre o lucro em operações com venda comum. Então, você comprou hoje e vendeu amanhã, depois, ou semana que vem, ou ano que vem, tá? Que não seja dentro do mesmo dia. E você teve lucro, você vai ter que pagar, então, 15%. Porém, você só vai precisar pagar esse 15% caso você, olha só, mensal acima de R$20.000. Caso você venda mais de R$20.000 dentro de um mês, tá? Então não importa o lucro, importa o quanto você vendeu. Imagina que você tem lá então R$30.000 em ações da Petrobras, né? E você vendeu R$21.000 dessas ações. Você vai ter que pagar imposto de renda 15% caso você tenha lucro. Porque você fez uma venda superior a R$20.000 dentro daquele mês, tá? Agora, se você vendeu lá R$19.500 em ações e obteve lucro, você não precisa pagar imposto sobre esse lucro, porque você não ultrapassou o limite que é R$20.000, tá? Então veja bem, lá nos fundos imobiliários não importa o valor. Você comprou uma cota, você vendeu com lucro, não importa se você vendeu R$100, R$1.000, R$2.000, R$10.000, R$20.000, você tem que pagar sobre o lucro. Aqui nas ações é diferente, você só vai pagar imposto sobre o lucro caso a sua venda dentro do período de um mês seja superior a R$20.000, beleza? Prejuízos podem ser compensados, então da mesma forma que o fundo imobiliário lá, né? Você vendeu com lucro, vai pagar imposto. Agora, você vendeu com prejuízo, anota esse prejuízo lá, porque depois, quando você realizar lucro, você pode descontar o prejuízo que você já teve lá atrás. Beleza? E da mesma forma, rendimentos são isentos, tá? Então, os dividendos que as empresas pagam para nós, eles são isentos. Os juros sobre capital próprio, quando você compra ações, você vai ver lá que você recebe dividendos e também juros sobre capital próprio, né? Os juros sobre capital próprio, eles cobram imposto de renda, tá? Porém, ele já fica retido na fonte.
tá? Então você não precisa se preocupar em gerar DARF. Tá? E da mesma forma vai ter que declarar tudo isso lá quando vira o ano. Tá? Por isso que é bom você controlar tudo certinho. Os fundos imobiliários e as ações que você tem, os rendimentos que você recebeu de cada um, tá? Controla isso tudo certinho. Outra coisa que às vezes o pessoal fala, ah, mas eu negociei lá só 2, 3 cotinhas, é pouca coisa. Acho que a Receita não vai nem perceber. Percebe, porque existe uma coisa que se chama o imposto de renda retido na fonte, que no mercado a gente apelidou ele carinhosamente de imposto dedo duro, tá? Então esse é dedo duro mesmo, ele vai lá e denuncia para a Receita que você vendeu e teve lucro, tá? Então você pode comprar uma cota de fundo imobiliário por R$10, por R$100 e vender ela por 105. Teve lá uma mixaria, R$5 de lucro. Porém vai ficar um imposto retido na fonte, que é o imposto dedo duro. A Receita vai ser informada de que você realizou uma venda com lucro, tá? Então, por isso que não tem como fugir, você tem que declarar. Mas assim, gente, isso não é o bicho de 7 cabeças, tá? Segue essa orientação que eu dei aqui, ó. Vai anotando tudo certinho, tá? E gera DARF lá, paga caso tenha lucro, né? E por isso que eu gosto assim, ó. Eu não vendo, né? Eu opero no método Buy and Hold, então é muito difícil eu ter que gerar uma DARF sobre o lucro. Nem lembro qual foi a última vez que eu paguei uma DARF. Por quê? Porque eu não vendo. As ações eu vou comprando, eu só vou vender se um dia perder fundamentos, tá? Então é assim que funciona. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma aí, essa breve introdução aqui sobre o imposto de renda. E na dúvida deixei nos comentários, tá? Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal aí. E até uma próxima então. Por esse vídeo é isso. Abraço.